Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler do 22 ao 32. Gênesis 32. Nós estamos dando continuidade à série Encontros. Quantos aqui têm sido abençoados por essa série? Eu não sei você, mas tem me ativado demais. E eu creio que essa noite não vai ser diferente. Deus vai abençoar você e toda a sua casa. Todos acharam? Sim. A partir do versículo 22, tá? Capítulo 32 de Gênesis. Nós vamos ler do 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Japó. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho, diga comigo, sozinho. Diga mais uma vez, sozinho. Então veio o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhes respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel. Diga comigo, atravessou. Mais uma vez, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Pai querido e Pai amado, essa é a tua palavra. Nós nos rendemos à tua voz nesse lugar. Dizemos sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor vai derramar em nós, através da tua mensagem poderosa. Cura-nos, transforma-nos, confronta-nos, abençoa-nos, gera em nós esperança, ó Pai, de dias melhores, que a tua voz seja real nesse lugar, que a tua voz fale aos nossos corações, que os teus filhos que estão aqui reunidos recebam de ti uma visitação sobrenatural e extraordinária do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Esse é o 5º encontro e o tema dele é Encontro que Transforma. Encontro que Transforma. Toda vez que você vê na palavra de Deus uma mudança de nome, toda vez que você olhar para a Bíblia e ver alguma situação em que Deus muda um nome ou estabelece um nome sobre algum lugar, ali começa um tempo novo, uma estação nova. Ali dá início a um destino novo. Ali dá um início a um novo começo. Tudo aquilo que se propusera ao destino daquele lugar ou daquela pessoa, ele é transformado a partir de uma nova identidade. Nome tem a ver com apontamento. Nome tem a ver com destino. Nome tem a ver com propósito. Então, quando você tiver um filho, você vai botar o nome dele de Israel. Chega de botar o nome de Enzo.
Vai botar de Débora. Sabe? Nomes que vão dar destino ao seu filho. Nomes que vão apontar a próxima geração para um lugar. Toda vez que você entrar na sua casa, você vai dizer: aqui é o Peniel de Deus. É o lugar onde eu vejo Deus face a face. É onde a presença de Deus se manifesta. É onde os milagres de Deus acontecem. Aqui é o lugar da provisão de Deus. Entenda que quem elege um nome, quem coloca um nome, quem define um nome sobre algo, é alguém que tem a posse daquele lugar. É alguém que tem o início de uma vida em suas mãos. O nome muda tudo em nossa vida. O nome muda tudo em nossa vida. Meu nome, Samuel, significa até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel. Samuel. Então você começa a ver nomes na Bíblia que eles vão dando algumas origens, né? Você começa a ver Daniel, Deus será o meu juiz. E algumas pessoas que Deus vai dando assim: ei, eu vou levantar você para que você seja esse propósito vivo. Um Samuel, um Daniel, um Israel, um Estevão, um Josué, um Moisés, um Jonas. São nomes que apontam um destino. E muitas vezes nós, no reino espiritual, nós temos um nome espiritual da parte de Deus. Porque ele tem a ver com aquilo que Deus tem construído em nós e para onde ele está nos levando. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Que toda mudança em Deus, ela precisa antes de uma transformação. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele diz assim: olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando ele diz assim, renove a sua mente, ele está dizendo assim, para você viver uma vida transformada. E assim usufruir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos viver o novo de Deus, muitas vezes nós queremos viver transições divinas, muitas vezes nós queremos viver novos começos, novas histórias, nós queremos viver assim, mudanças radicais em Deus, transformações poderosas, mas a gente não quer se submeter à renovação. A gente quer: não, Senhor, deixa como tá. Tá tão bom. É ruim, né, se mudar. Não sei se você mora de aluguel ou se você já tinha casa própria, mas se mudou para outro lugar. É desafiador, porque você depende de muita gente para as coisas acontecerem. Você depende do rapaz do ar-condicionado, você depende do pintor, você depende de fulano, de ciclano, para que tudo tome ordem outra vez. Mas o nosso coração tem que ter a graça de dizer assim: se o novo vai exigir de mim uma entrega, o novo vai exigir de mim uma longanimidade, uma paciência. Porque enquanto eu semeio algo novo e me submeto ao novo de Deus, tudo que há em mim vai sendo transformado simultaneamente. Simultaneamente. Jacó foi um homem marcado pela luta. Desde o ventre da sua mãe ele lutava. A história de Jacó vai dizer que ele é gêmeo com outro rapaz chamado Esaú, e o seu irmão sai primeiro na hora do parto ali, mas ele sai agarrado no calcanhar do seu irmão. E a sua vida vai, tempo após tempo, passando por lutas. Ele vai, a cada estação da sua vida, ele vai lutando. Ele vai fugindo, mas ele vai lutando, ele vai lutando. E assim, eu confesso para vocês que eu acho que Jacó nunca experimentou um tempo de paz na vida dele. Porque ele estava constantemente em luta. Mas Jacó significa suplantador ou enganador. E por muitos anos ele viveu de estratégias humanas. Por muitos anos ele viveu da forma em que os homens vivem, da forma em que o jogo tem que ser, não da forma que Deus o chamou para ser. Tentando conquistar pela força o que só Deus poderia dar pela graça. Ei, você precisa hoje, de uma vez por todas, abrir mão de tentar conquistar as coisas por você mesmo.
achando que você tem que provar algo para alguém, que você precisa ter um currículo, que você precisa ter uma história. Ei, deixa eu te dizer algo, a Bíblia quando Deus começa algo em nossas vidas é do zero. Porque não dá para nós tentarmos ajudar Deus na transformação e na mudança das nossas histórias. Ou você se submete a Deus e vive o propósito existencial para a sua vida, ou você vai ser um eterno lutador. Você vai exercer muito esforço pela luta e parece que nunca é o bastante. Quando você age simplesmente pela sua força, nunca você vai conseguir ter a sensação do bastante, do basta, da satisfação. Parece que Jacó sempre vivia uma insatisfação na sua alma, nunca estava bom. Sempre ele vivia algo que não conseguia chegar. Se ele trabalhava por uma mulher, ele era enganado, ele tinha que trabalhar mais 7 anos. E assim foi a sua vida, até que Deus muda o seu nome. Até que ele começa a entender que não dá mais para viver em luta, que não dá mais para viver debaixo de um ambiente de tanta guerra. Mas de agora em diante viver sobre o tempo da graça. Já viu gente que não consegue relaxar? Se ela não estiver fazendo nada, parece que ela está devendo algo a alguém. Gente que acorda de manhã e acha que tem que fazer algo para que o dia tenha um sentido. Mas o que Deus está dizendo é assim, ei, descansa, porque o descanso é um mandamento. Não é uma opção que Deus nos dá. Ele diz assim, descansa, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que Deus está dizendo no Salmo é assim, ei, para um pouco, deixa a coisa germinar. É isso que esse texto, que essa história nos ensina. Você hoje vai sair desse lugar com o seu nome mudado. Entendendo que o seu nome vai ter a ver com o seu destino, vai ter a ver com quem você é, que é um filho ou uma filha de Deus. Mas em uma noite decisiva, Deus interrompe a sua fuga e convida para um encontro que vai mudar tudo na sua história. Ele luta não com homens, mas agora ele vai lutar com o próprio Deus. Agora ele vai ter um combate que vai, de fato, transformar aquilo que ele é. Nesse encontro, Jacó deixa de ser quem era e nasce o Israel. Aquele que luta com Deus e prevalece. Sabe, eu fico tentando, na minha mente, imaginar o que é você lutar contra Deus. E assim, Deus não tem inimigos, tá, gente? Deus é supremo. As pessoas às vezes pensam que Satanás é inimigo de Deus. Não. Deus não tem. Satanás é criatura. Foi criado um anjo com um propósito. Mas um dia perdeu o seu propósito e o seu nome foi mudado para algo ruim. Ele saiu de Lúcifer e passou a ser Satanás. Porque o nosso nome, da mesma forma que ele pode ser mudado para um novo, para restauração, para um apontamento, ele também pode ser mudado, dependendo da nossa escolha, para uma condenação. Aquele que luta com Deus, aquele que foi transformado com Deus. E eu vim aqui dizer para você que há encontros que não te deixarão mesmo, não deixarão só marcado, mas você sairá andando pelo seu propósito. Ei, o encontro, a luta de Jacó com Deus, ele não só deixou ele marcado, ele não só saiu manco daquele lugar, mas ele saiu selado pelo Espírito de Deus. Você sabe que é alguém que vai passar pelas ruas e dizer assim, aquele ali foi selado por Deus. Olha como é que ele anda.
Olha como é que ele caminha. Olha o seu passo. Olha como há ali um passo de alguém que foi tocado e marcado pelo próprio Deus. É quando a sua história tem uma marca que carrega a graça, o milagre de Deus. Eu falei aqui, nós temos essa marca na nossa família. Uma marca de cura. Nós temos uma marca em nossa família. Uma marca de servidão a Deus. Nós temos uma marca geracional. E a minha pergunta para você, como você quer ser marcado por Deus? Muitas vezes a gente só questiona Deus pelas lutas e para de pensar e de compreender que até as lutas que se apresentam para nós da parte de Deus é para começar um tempo novo. É para instaurar um tempo novo em Deus. E o que esse texto vai nos ensinar é que para nós vivermos um tempo de estar marcado, de sermos transformados por Deus, pelo seu Espírito, a primeira coisa é que esse encontro, ele vai acontecer quando nós estivermos sozinhos. O texto vai dizer que Jacó passou a sua família inteira, depois passou todos os seus bens e atravessou, mas ele ficou do outro lado. Mas ele ficou recluso em um lado, porque para ele dizia assim, Senhor, chega. Sabe quando você chega numa situação da sua vida e diz assim, eu não aguento mais fazer por mim mesmo, tá pesado demais sustentar esse casamento, tá pesado demais sustentar a nossa família, tá pesado demais sustentar pessoas que eu tento, mas parece que é uma luta que é mais forte do que eu. Passam os anos, passam as estações e é a mesma luta. E o Espírito de Deus está dizendo, agora você escolheu certo. Agora você escolheu lutar com quem vai apontar a tua história e nunca mais você terá que lutar por você mesmo. É muito difícil, gente, querer ser a resposta certa para tudo. É muito difícil querer estar constantemente buscando algo. É muito difícil ter que estar toda hora jogando para que você possa conquistar algo ou estar em evidência. Esse era Jacó. Mas toda vez que Deus quiser transformar você, Ele dá um nome novo. Toda vez. Ele vai lhe levar para um ambiente de solidão. Toda vez que Deus quiser trazer algo transformador para a sua vida, Ele vai te levar para um lugar em que você pode estar cercado de pessoas, mas dentro de você a sensação de estar completamente sozinho. Eu me lembro uma fase da minha vida, quando eu fazia parte de uma outra comunidade, e lá tinham 5 cultos, e às vezes eu ministrava louvor nos 5 cultos. E chegava no final do culto, quando terminava, quando apagavam as luzes, os amigos já tinham ido embora, todo mundo já tinha vindo nos cultos mais cedos. Eu olhava para a Natália e disse, no final, ao apagar das luzes, somos só nós dois. Porque era sobre isso. E você talvez entrou aqui nesse lugar se perguntando por que essa sensação te persegue. Porque, Senhor, tantas vezes eu estou cercado por pessoas, mas a sensação que dá de estar sozinho. A sensação de lutar por essa família é de ser sozinha. Quem nunca ouviu da sua mãe? Eu quero saber quando eu morrer. Ninguém encontra nada nessa casa. Tem um bocado de mulher rindo aí. Sabe? Gente que às vezes está ali e acha que a sua empresa só vai acontecer se você estiver lá. E você não relaxa, não sossega. E você não entende que foi Deus que te deu, e se Ele te deu, Ele vai preservar. Do que você plantou e semeou, Ele vai trazer à tona. O texto vai dizer, Jacó ficou só e lutou com ele, um homem, até o romper da manhã. É quando alguém se entra em algo, entra em um projeto, entra em uma entrega e diz assim, olha, eu só saio daqui quando você quer resolver. É quando você entra em um tempo de jejum, de oração, de entrega e diz assim, eu só paro quando Deus resolver essa causa. Entenda que antes da sua transformação, Deus muitas vezes vai te isolar. Não pense que algumas estações que você foi isolado foi porque alguém quis te cancelar. Não, gente.
Muitas vezes, quando Deus permite você ir para um lugar de solidão, em que muitas vezes você não vai ter a resposta para aquilo, é porque Deus está dizendo assim: ei, agora é a minha vez de agir. Chega de você tentar fazer as coisas por você mesmo. Não, porque a nossa vida agora só vai dar certo se for aqui. Não, porque agora se a gente for para São Paulo. Não, se a gente for para o Rio de Janeiro. Não, se a gente for morar no exterior. Não, é porque agora só vai dar certo se a gente abrir esse novo negócio. Não, se a... E o Espírito está olhando para você assim. Eu acho que ele passa pela gente e diz: tô aqui, viu? E passa mais uma vez e você é angustiado. E ele: opa, tô aqui, viu? A Bíblia diz que quando o apóstolo João foi o único discípulo em que não morreu martirizado, mas ele foi exilado, e ele já está com sua idade de 80 anos, e ele passou a vida cercado por Jesus, vendo o que Jesus estava fazendo, participando do poder, da glória de Deus, e agora ele está isolado, agora ele está colocado, agora já no seu ambiente de velhice, já achando assim: o meu fim vai ser aqui, não, a minha vida vai acabar agora. E o texto vai dizer que ele está nessa mentalidade: será que eu ainda dou para alguma coisa? Será que a minha vida ainda vai fazer sentido? Será, Senhor, por que eu não morri como os outros? A Bíblia diz que quando ele vê o Espírito, quando ele vê Jesus, ele cai como medo. Quando toda vez que você corre para um lado e para o outro, o Espírito Santo está ali. Quando você consegue perceber ele na sua história, você cai como morto. E ali é uma nova pessoa que se leva. E o Senhor vai dizer assim: sobe aqui, vem. Isso. Que Deus me trouxe aqui para dizer para você hoje que para você viver uma transformação em Deus é tempo de você subir. Ei, diga para quem está ao seu lado assim: é tempo de você elevar o nível. Você ainda está lutando lutas antigas. E se você está lutando lutas antigas, isso significa que você ainda não venceu ela. Nós precisamos entender que o cenário da solidão é um ambiente, é o cenário perfeito de encontro com Deus. É quando sai todo mundo de perto. É quando você pensa que foi abandonado e na realidade que o Espírito está dizendo assim: não, agora sou eu e você. Porque quando chega o tempo dele na tua vida, ele não negocia com ninguém. Ou você senta frente a frente, face to face com ele, ou você não vive o que ele tem para você. O texto diz que ele dá o nome de Peniel, porque eu vi o Senhor face a face. E ele poupou a minha vida. Isso significa que quando eu vejo Deus face a face e ele poupa a minha vida, ele começa uma história nova. Às vezes Deus tira o barulho da multidão para que nós possamos ouvir a sua voz. Sim. Às vezes o barulho do ativismo, o barulho do medo, da incerteza, da insegurança, porque Deus quer te encontrar a qualquer custo. E, pasme, quando é o momento dele encontrar, se prepare para viver um tempo de isolamento. Se prepare para viver um tempo de solidão. Certa vez na minha vida eu estava vivendo um tempo de isolamento ministerial. Eu era tão envolvido, eu estava tão imerso, eu estava tão mergulhado toda hora, para todo canto eu ia, eu ministrava em todo lugar. Se era para o presídio, eu ia para o presídio. Se era na casa de alguém que estava enfermo, eu ia. Eu estava em todo lugar, até que Deus disse: para! Chega! E eu fui para esse lugar de solidão e eu fui procurar alguma coisa. E na realidade o que Deus queria era que eu desacelerasse, mas eu fui procurar alguma coisa. Eu entrei numa assessoria de corrida e eu ia correr, eu fazia só o quê? Eu só chorava. Porque eu não entendia que ali era um tempo de Deus dizer assim: ei, sou eu e você. Ei, agora sou eu e você. O isolamento, a pandemia veio para isso, para dizer para a humanidade: ei, para um pouco. Vocês estão envolvidos em muitas coisas, e a vida está passando, e as coisas estão passando, e o que eu quero me encontrar com vocês está passando. E Deus diz assim: vai parar não? Pois eu vou parar você. Entenda que quando você não parar, Deus vai te parar. Deus vai parar você.
Deus te encontra onde? Nas madrugadas, nas crises. Deus te encontra no deserto. Deus te encontra quando todos já foram dormir, porque é ali que Ele forma o seu novo você. É quando você chega diante dele e diz assim: Senhor, não há mais quem recorrer a não ser o Senhor. A outra coisa que nos leva a um encontro de transformação com Deus, de ser completamente mudado, ter um nome mudado. O texto vai nos dizer isso. É que Deus toca a nossa área de apoio. O problema de Abraão é que Abraão sempre tinha um apoio. Não, Abraão sempre tinha assim o seu plano B, o seu segundo time. Não, eu sempre vou ter aqui alguém aqui para, eu sempre vou ter um dinheirinho em reserva, e para quando Deus vem agir na nossa vida, ele vai secar o tacho. Deus não trabalha com plano B, gente. Deus não trabalha com, não, parece isso aqui não der certo, isso aqui dá certo. Isso aqui chega uma hora que Deus diz assim: chega. Ele fecha tudo. E agora? Agora você vai depender de mim de uma vez por todas. Não, ele não trabalha. Ele não tem aqui uma carta na manga. Ele tem um propósito. Ei, não, Deus não tem um vinho simplesmente novo. Ele quer um odre novo. Ele não quer alguém que tem os seus hábitos. Não, Senhor, aqui pode, aqui não pode, essa área não é legal. Não, Senhor, aqui eu cuido. Não, o que Deus quer de mim, de você, diz: eu quero você por inteiro. Eu quero você por completo. O texto vai dizer que, vendo que não podia com ele, tocou-lhe a articulação. Eu quero declarar sobre a sua vida que o novo de Deus vai chegar. Ele vai chegar, Deus vai trocar o teu nome e ele vai mexer com as tuas estruturas. A coxa de Jacó era um símbolo de força, de sustentação. Não, Senhor, se isso aqui não deu certo, eu sei, né? Eu tenho essa segunda opção aqui do meu currículo, essa segunda renda. Desde que ele fale essa noite, Deus vai tocar onde mais confiamos em nós mesmos. E a Bíblia vai falar isso. Ei, a salvação é pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vocês para que ninguém se glorie. Mas é dom de Deus. É dom de Deus. Só Ele pode dar a nós a salvação. Só Ele pode dar a nós uma oportunidade de vida nova. Só Ele. Ou você recorre a Ele, ou você vai sempre viver como um Jacó. Alguém que vai tentar e não vai conseguir alcançar. Mas eu quero te dizer uma palavra de ânimo. O Senhor, Ele não vai te matar, Ele vai te marcar. Vou repetir. O Senhor não vai te matar, Ele vai te marcar. Ele vai te marcar pelo sangue do Cordeiro. Vai dizer assim: olha, eu quero dizer que eu marquei os umbrais da sua casa e praga nenhuma se sucederá sobre a boca. Nada virá sobre você, porque você é marcado por mim. Como o Senhor vai me marcar, pastor? Ele vai quebrar o teu orgulho para reconstruir a tua total dependência dele. Essa noite é uma noite de você baixar suas armas e depender única e exclusivamente dele para viver a mudança de nome na sua vida. Deus não quer te ferir para te humilhar. Ele quer te ferir para te alinhar. Vou repetir. Deus não quer te ferir para te humilhar. Ele quer te ferir para te alinhar. Aqui nós começamos o culto e só que tem a meninada aqui, né? Corre para um lado, por outro, e os pais atentos. A meninada vem aqui na tomada e zip. Outro vem, mexe ali, outro vem, mexe ali, outro vem, puxa para ali. Outro vai. E os pais ficam atentos. E os pais ficam ali, ó, atentos. Para quê? Para que eles possam não ser alcançados. Mas uma vez ou outra, um vai levar um tombo, um vai ter... Opa! Aqui não pode, aqui tem um limite. Por quê? Porque o que Deus quer fazer com a gente é alinhar, gente. Deus não traz coisa nova sobre algo desalinhado.
Não traz. Então assim, ei, eu vim aqui para falar para você que ou você alinha essa área da tua empresa, ou você alinha essa área da tua vida, ou você sempre vai ser ferido nela, ou você sempre, Jacó, vai estar lutando com essa luta. Parece que você sempre vai ser um perseguidor de uma bênção de Deus, desde Esaú. E o que Deus está tentando te ensinar, não, agora é a minha vez de fazer algo em você. Porque você já tem a bênção sobre você. Você já tem a dispensação de Deus sobre você. Às vezes, o toque de Deus vai doer. Às vezes, o abalo nas nossas estruturas vai doer. Uma perda, uma decepção, uma crise com nós mesmos. A crise daquilo que a gente tinha financeiramente não tem mais. A crise de querer estar vivendo algo e ainda não estar vivendo. As crises do tempo. Mas é necessário que Ele toque. Que Ele nos ensine a parar de lutar com o próprio braço e confiar na sua força. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e põe no seu braço a sua confiança. Essa noite Deus te trouxe aqui para dizer que a primeira coisa que vai mudar em você é aonde você vai depositar a sua confiança. Obrigado. A primeira coisa que vai transformar em você é onde você vai depositar a sua confiança. É quando Deus trouxer algo novo para você e você de uma vez por todas vai parar de falar como. Ah, Deus me deu isso, mas como eu vou fazer isso? Ah, Deus me proporcionou isso, mas como eu vou fazer isso? E de uma vez por todas a sua confiança, Deus me deu isso, pois eu vou viver isso. E Ele vai se responsabilizar em tudo. Precisamos entender que encontros revelam a nossa verdadeira identidade. Essa era a maior busca de Jacó. Ele buscava por algo que gerasse nele um fundamento para caminhar, para saber quem ele era. Por isso que ele era um fugitivo, porque ele estava constantemente buscando algo que desse um sentido à sua vida. E o texto vai dizer assim, qual é o teu nome? O anjo pergunta, ei, qual é o teu nome? Ei, quem você é? Qual é a tua identidade? Ele responde, Jacó. Deus sabia que ele era Jacó, gente. Ei, Deus sabe essa fraqueza nessa área. Deus sabe o desafio que você tem nesse determinado lugar, com essa determinada pessoa. Que tudo depende, talvez, dessa pessoa na sua vida. Tudo depende de um sim, de uma mudança, de um movimento divino. Nessa área, com essa pessoa, com esse lugar, com você mesmo. Ele sabe disso. E por isso que ele está perguntando a você qual é o teu nome. Sabe o que ele está dizendo na real? Ele está dizendo assim, olha, aonde está o Marco Zero? Sabe por que ele pergunta o nome? Porque ele quer te dar um nome novo para começar do zero. Vamos daqui para frente. Vamos esquecer tudo que ficou para o passado. Vamos esquecer tudo que não deu certo, tudo que não aconteceu, tudo que era um sonho, mas hoje deixou de ser sonho. Você deixou até de pensar, porque toda vez que você pensa naquilo, você sofre. Te machuca, te magoa. Toda vez que você pensa na vida ministerial, você se sente profundamente lesionado emocionalmente porque alguém te roubou aquilo, porque alguém tirou. E na realidade, Deus te isolou porque Ele quer começar algo novo que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram e ainda não penetrou no teu coração. É algo novo. Isaías vai dizer, ei, será que vocês não estão vendo? Eu estou fazendo algo novo. Por isso que ele pergunta, qual é o seu nome? E a primeira coisa que você precisa fazer essa noite é reconhecer. Reconhecer a você mesmo, de verdade. É dizer, Senhor, eu sou pobre, cego, carente da tua graça e misericórdia. Se o Senhor não agir aqui, eu nunca vou conseguir rodar. Se o Senhor não ativar essa área, eu nunca vou conseguir se ativar. Se o Senhor não abrir a minha mente em relação a isso, eu nunca vou conseguir. Você vai procurar psicólogos, psiquiatras, aconselhamento bíblico. Você vai, enquanto você não disser assim, Pai, eu baixo a minha guarda e eu digo sim para o que o Senhor quer fazer.
A mudança começa quando temos a coragem de dizer: eu sou Jacó. Quando nós temos coragem de dizer assim: Senhor, não tem problema, e voltar para o final da fila. Se isso for preciso. Foi isso que Jesus fez e deu exemplo para nós. Ele disse assim: ei, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Eu dou a minha vida, porque Jesus então tinha um problema em voltar para o marco zero, porque ele entendia que era algo muito maior do que ele. Jesus não tinha problema em ser negado, em ser morto, em ser crucificado, porque ele estava querendo começar algo novo a partir dele, e ele sabia que existia algo grande. Ele sabia que existia um destino poderoso em Deus para ele. Confessar o que somos abre espaço para Deus dizer o que seremos. Vou repetir. Confessar o que somos abre espaço para Deus para dizer o que seremos. Aleluia. É quando você se esvazia de si mesmo e diz assim: você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Quando você diz assim: Senhor, bota a casinha em ordem, porque até hoje eu tentei, mas não consegui. Até hoje eu tentei dar jeito nesse menino, mas não consegui. Até hoje eu tentei flexionar esse marido, mas eu não consegui. Até hoje eu tentei flexionar essa esposa, mas eu não consegui. Eu me lembro que ainda lá no Eusébio, estava num culto, pregando pela manhã, e tinha um homem lá, um homem bem sucedido, que ele ia para a igreja sozinho, há um ano, ele ia para o culto sozinho. E nesse dia ele conseguiu levar a esposa. Depois de um ano de intercessão, de um ano de insistência, de um ano de dizer assim: Senhor, me ajuda a levar essa mulher. E você via que era um homem completamente apaixonado pela sua esposa, pela sua casa, pelos seus filhos. Um homem dos seus 60 anos de idade, vamos dizer assim. Bem sucedido, sabe? Tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, porque a sua esposa ainda não pertencia ao Senhor. E ela foi para o culto com ele. E assistir o culto foi uma bênção, ela foi lá na frente. Quando nós estávamos saindo, eu e a Natália, a gente ia sair com as meninas, fazer uma programação. Depois com ela, ia a uma praia, dar uma relaxada. Eu estou saindo, ele está lá na porta da igreja. O pastor de bermuda e havaiana. Jesus, é agora. Aí é o jeito. Só tem tu mesmo. E o segurança: pastor, o senhor quer falar com o senhor? Aí eu: agora é. Aí eu: opa, meu irmão, tá antes. E ele chega pra mim assim, com os olhos cheios d'água, sem conseguir falar direito. Aí o Espírito Santo disse: tu vai ter que descer do carro. Eu desci do carro, falar com ele. Aí eu: o senhor tá precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? E ela aqui do lado dele, bem quieta, bem séria. Aí ele disse: pastor, há um ano eu tenho que trazer a minha esposa para a igreja. Um ano eu oro, eu jejum, sabe? Há um ano. E ela veio. E hoje, quando nós estávamos saindo da igreja, ela perdeu uma pulseira que eu dei a ela de ouro. Não. Nós chegamos em casa e ela procurou pelo carro, em todo canto e tal. Aí disse: vamos voltar na igreja, porque se tiver lá, alguém achou. Ela disse: não, se alguém achou, levou. Ele disse: lá não. Se achou, Deus vai trazer de volta. E eu acho que ele botou o dele em xeque ali na hora. Que até eu, na minha fé pequena, eu esperava que ele dissesse: pastor, não achei, mas se o senhor achar, avisa. E ele, com os olhos marejados, ele abriu. Quando nós entramos na igreja, pastor, segurança trouxe. Eu perguntei: alguém chegou e entregou algo para você, uma pulseira? Ele disse: é essa aqui. Aleluia. Ele disse: pastor, Elisa, precisava de um milagre poderoso para essa mulher se conectar. Porque embora ela tivesse ido, mas na sua mente ainda existia uma dúvida. Ali Deus olhou para ela e teve um encontro e disse: hoje é o dia de eu me revelar a você. Hoje é o dia de eu mudar o seu nome. Nunca mais eu vi aquela família, gente. E eles sempre estão indo. Mas eu não tinha visto, só os vi uma vez. Mas o Espírito de Deus entrou e se manifestou de uma forma poderosa.
Tudo porque alguém se entregou a Deus. Tudo porque alguém confessou que precisava do auxílio de Deus. O que ele era, e Deus liberou uma palavra do que ele seria. Ele teria uma família salva pelo Senhor Jesus. E o anjo vai dizer: não te chamarás mais de Jacó, mas de Israel. Você não será mais o enganador, mais o suplantador, mas você será príncipe de Deus, porque agora você subiu de nível. Ei, as tuas lutas mudaram. Ei, o ciclo de lutar com a mesma coisa passou. Porque eu tenho algo novo para fazer em você. Deus está mudando o teu rótulo hoje. Quero dizer para você que o enganador se tornará íntegro, o fugitivo se tornará líder, e o cansado se tornará, e o cansado se tornará pai de nações. Deus vai mudar o teu nome essa noite. E o que Deus muda não é somente o nosso nome, é também o nosso destino. É o que nosso nome vai carregar. Seu nome vai carregar algo poderoso em Deus. Outra coisa, para eu e você termos um encontro real com a transformação de Deus, um encontro que vai mudar tudo em nós, um encontro que vai nos dar um norte novo. É que o encontro não deixará em você somente uma marca, mas também um memorial. Toda vez que Jacó, agora Israel, olhasse para a sua marca, ele dizia assim: eu sou marcado por Deus. É toda vez que você olha, você que talvez atravessou um câncer e foi curado, e talvez você precisou passar por uma mutilação, mas é isso, Jesus se entregou pelo eterno, morreu pelo corpo, precisou entregar a sua vida para que todo o corpo tivesse vida, porque isso são as coisas divinizadas de Deus. Muitas vezes você vai precisar sacrificar algo para que você viva um novo de Deus, um tempo novo no Senhor. Entenda isso. Você vai precisar de uma marca para que isso se torne um memorial. A Bíblia vai dizer: e não removais de vós os marcos antigos. Por quê, gente? Porque todo marco antigo te traz à memória aquilo que te dá esperança. Todo marco antigo vira um testemunho na sua vida, vira uma história. Jacó saiu marcado, mas saiu também abençoado. Deus tirou algo dele. Eu imagino Jacó. Subiu bonzinho. Passou a negada bonzinho lá, devorar ele. O pessoal até brinca, né? Jacó segurou o anjo, ficou arranhando a perna dele. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo. Perna durinha, opa, lá vão marcado pelo Senhor. O nascer do sol representa, nesse texto, um novo tempo, o fim da noite, da luta. Ei, Deus quer tirar de você, parece que você só vive na luta, na escuridão da noite. Deus quer dizer para você: hoje nasce um novo sol sobre você. A palavra de Deus está lá em Salmos, quando ele diz assim: levanta-te, resplandece, porque nasce sobre você um novo sol, um novo dia. Você está marcado, mas você foi abençoado. Isso vai marcar a sua posição. Porque Deus te encontrou face a face e ali Ele te livrou. Todo encontro verdadeiro com Deus te marca. Pode até te deixar marcado, mas nunca perdido. Deus vai transformar as tuas feridas em um memorial sagrado, em um testemunho vivo do que Ele quer mostrar no teu tempo. O que Deus vai fazer conosco é uma vida nova, do nome antigo ao nome novo, do nome do passado a um destino. Deus vai te levar, vai dar sentido à tua nova vida. E você diz assim: ei, eu tenho uma nova vida, eu tenho um novo rótulo, eu tenho uma nova marca, e essa marca é o Espírito Santo de Deus, e o meu nome hoje é Filho de Deus. A Bíblia diz que antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora Ele nos conectou com Jesus, nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, porque nós somos colocados, enxertados na videira.
Jacó encontrou Deus como um fugitivo, mas saiu como um príncipe. Ele encontrou Deus temendo seu irmão Esaú, mas saiu de lá confiando em Deus. Ele entrou como enganador, mas ele saiu abençoado como alguém íntegro. É como se alguém tivesse uma conduta, é como se alguém olhasse para você e disse, não, para fulano de tal não tem jeito não. Mas quando você encontrar Deus, quando Ele mudar o seu caminho, quando Ele transformar a tua história, quando Ele mudar o teu nome, tudo em você vai ser novo e abençoado por Deus. Se antes você tinha um caráter duvidoso, agora você será alguém de confiança. Se antes você era um fugitivo, alguém que queria se esconder de um erro do passado, a partir de hoje, Deus vai te fazer andar de cabeça erguida. Não é porque algo não deu certo na sua vida que as bênçãos de Deus vão deixar de acontecer em você. Quando você luta com Deus, Ele não te derrota, Ele te transforma. Vou repetir, quando você luta com Deus, Ele não te derrota, Ele te transforma. Essa noite eu vim aqui para dizer para você que até de você lutar com Deus e dizer assim, Senhor, hoje é o dia de eu sair com meu nome. O encontro de hoje é o dia de sair daqui transformado. Amém, gente? Amém.